Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Assembleia do Campo. Hoje nós vamos falar sobre a produção de uva aqui no estado, um segmento aí que estava concentrado na região serrana, mas que pouco a pouco está chegando a outras áreas. O nosso entrevistado é o Carlos Alberto Sangalli, ele que é pesquisador, também extensionista do INCAPER. Muito obrigada por participar do nosso programa pela primeira vez. Muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade que me fora dado para estar falando dessa atividade tão promissora no estado. Imagina, Carlos, a gente que agradece. Vamos então começar falando um pouquinho do cenário, né? Qual o cenário da produção de uva aqui no estado, né? Um panorama para os nossos telespectadores entenderem melhor como é que está esse mercado. A atividade ela é incipiente no estado. Ela, oficialmente, o governo lançou o polo de uva e vinho em Santa Teresa em 2003, quando nós tínhamos, na época, 11 hectares. E sabíamos do potencial edafoclimático do estado para que essa atividade fosse uma atividade detentora, geradora de emprego, de renda e que trouxesse riqueza para os produtores capixabas. Mas quando o senhor fala incipiente, por quê? É uma atividade ainda nova, é uma atividade que há pouco mais de 20 anos no estado. Como uma atividade oficial, ficou a partir de 2003. Hoje, em 2003, nós tínhamos 11 hectares de uva, ainda com umas tecnologias um pouco mais modestas. Hoje nós temos no estado 160 hectares com tecnologias de ponta, tecnologias modernas, usando material geneticamente melhorado, condução extremamente tecnificada e com produtividade, usando material genético muito bom e com produtividade muito alta e com rentabilidade muito grande para o produtor. Quando o senhor fala de melhoramento genético da uva, né? É um trabalho que começa pelo INCAPER, né, Sangalli? Começa pelo INCAPER, porque o INCAPER é um órgão também de pesquisa e de transferência de tecnologia. Quando falamos em material geneticamente melhorado, a preocupação é de fornecer ao produtor um material mais produtivo, mais resistente ao ataque de praga e doença. No caso da uva, nós temos o porta-enxerto resistente às pragas de solo, principalmente filoxera, cochonilhas de solo, que dizimam os parreirais. Então, quando nós temos porta-enxertos resistentes a essa praga, nós temos tranquilidade e sabemos da longevidade desse material. Bem como copas, são materiais que vêm atender o desejo do consumidor. E esse produto inicial para o produtor plantar, né? O que é muda? A uva é muda, né? Uva é muda. Essas mudas são produzidas aqui mesmo ou vem de fora? Bem, hoje o INCAPER, nós temos uma estação experimental que já produz esse porta-enxerto, que é distribuído gratuitamente ao produtor. E no estado também nós temos já copas, que são gemas de diversas variedades, que atendem o mercado de uva de mesa, para o consumo in natura, bem como para processamento. Essas mudas também são oferecidas aos produtores com um custo bem baixinho. A vantagem de ter esse tipo de muda, né, de não buscar de fora, é justamente a qualidade, né? O produtor ter a garantia de estar adquirindo uma muda de qualidade, é isso? Essa é a preocupação da gente conhecer o nosso acervo genético e oferecer para o nosso produtor um material que dá a ele tranquilidade de produção, bem como quando lançamos mão de algum material diferente, lançado pela Embrapa, por exemplo, uva e vinho, trazemos esse material com um preço de custo. Mas quando pegamos esse material da Embrapa, nós trazemos um material extremamente bom, material com preço de custo baixo, com preço de custo e com garantia de qualidade superior. A uva, né, é um produto nobre, custo de produção um pouco elevado, se comparado aí com outras culturas. Qual é a base, assim, o perfil do produtor de uva hoje? Ele é de base familiar? Por ser uma atividade de alta rentabilidade, é uma atividade totalmente voltada para o pequeno produtor, o agricultor de base familiar. E esse que é o objetivo do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural.
mas ele está acesso, a atividade está aí para ser utilizado por todos os produtores. Só que a atividade é uma atividade que tem um custo de implantação alto. Hoje chega a R$80 mil por hectare para implantar 1 hectare de fruta, de uva. Mas, em compensação, a rentabilidade é muito alta. 1 hectare de uva, hoje nós temos aí uma produtividade média de 25 toneladas por hectare. Vendendo a um preço médio de mercado hoje a R$4, se você tem um faturamento aí de R$100 mil num ciclo. Então, é uma atividade com alta rentabilidade. E é uma atividade que você pode diluir, esse investimento de 80 mil, você dilui ao longo dos 20, 30 anos, que é a longevidade de uma parreira. No caso, então, a pessoa decidiu ter uma cultura de uva, ela já paga no primeiro ano, seria isso? Dá para pagar? Eu acredito que no terceiro ano o investimento já é totalmente pago. E dá para fazer consorciado, né? Plantar uva com outras culturas, não ficar só na uva também, né? Não, o que a gente orienta é que o produtor tenha uma atividade que você pode coexistir com as demais atividades da propriedade. Ele pode ter a pecuária, ele pode ter o café, ele pode ter sua olerícola, ele pode ter o atividade e tenha também a uva, o cultivo de uva, sem problemas nenhum. Dá para ter quantas safras por ano? Na região serrana do Espírito Santo, onde a atividade se iniciou, a região acima de 700, 800 metros, você faz uma safra só, uma safra de verão. Faz a poda em julho e agosto e faz a colheita em dezembro e janeiro. Já na região tropical, que é a região quente, se permite fazer 2 safras por ano, ou até mais safras por ano, desde que faça o escalonamento de produção. Essa questão que o senhor está colocando aí agora é interessante, porque na cabeça das pessoas, uva só dá em lugar frio, né? Não é bem assim, né? Ela é uma cultura considerada de clima temperado, porém tem uma adaptabilidade em diversos climas. Hoje, haja visto que hoje o semiárido nordestino se produz uva de extrema qualidade o ano todo. E está provado que nosso estado, hoje nós temos uva em toda a região serrana do Espírito Santo e temos uva na região norte e nordeste do Espírito Santo, como na região do sul do Espírito Santo. Então ela tem uma adaptabilidade a diversos tipos de clima e com orientação técnica, o produtor consegue assim, um resultado fantástico. Você falou da qualidade, né? Que é a qualidade muito boa. Tem diferença do sabor da uva que é produzida num lugar como Santa Teresa, por exemplo, de um clima mais quente, como a região noroeste, por exemplo? Considerando que a uva ela precisa de uma temperatura maior, bem como uma luminosidade maior e quanto também maior a insolação, maior teor de açúcar no fruto. Se existe isso, mais saborosa ela é. Então as regiões tropicais, que são as regiões quentes, levam ligeira vantagem em relação às regiões temperadas, frias. A uva tem diversos usos, né? A gente conhece mais o vinho, né, e o consumo in natura. Essas uvas aí produzidas em locais mais quentes, ela dá um vinho diferenciado ou elas só são para consumo in natura e outros usos como geleia, essas coisas? A uva produzida na região tropical, dadas as condições climáticas, principalmente luminosidade e temperatura alta, que permite maior teor de açúcar no fruto, permite, se você tem um maior teor de açúcar na matéria natural, açúcar natural na matéria-prima, automaticamente você vai ter um produto de qualidade superior. Então tem uma influência muito grande. E a quantidade de produção, dá para produzir no mesmo nível que uma região alta, por exemplo? Sim. Hoje nós temos produtividade em diversas regiões do Espírito Santo, produtividades semelhantes. Bom, o polo de uva ele foi implantado aqui no Espírito Santo em 2003, já tem bastante tempo, né, Carlos? Foi implantado justamente na região serrana. De lá para cá, assim, quais são os avanços que o senhor consegue pontuar mais significativos?
material geneticamente melhorado e sistema de condução também mais tecnificado. Hoje usamos já o sombrite, que é a proteção da parreira contra os pássaros, que antes não existia, material genético menos produtivo, com material genético mais rústico. Hoje nós temos uvas com qualidade melhor, com variedades melhores que produzem uma uva de melhor qualidade, tanto para consumo in natura como para processamento, para fabricação de vinho e fabricação de suco, geleias e etc. Ou seja, novas tecnologias aí, né? Novas tecnologias. Quando a gente fala de novas tecnologias, aí vem logo na cabeça sempre aquela questão da mecanização, né? E todo... Mas não é bem isso, né? Às vezes tem técnicas ali que o produtor ele pode utilizar com a própria enxada mesmo e dar um avanço significativo na produção Sim. dele. É isso? Isso. Hoje em dia, por exemplo, o produtor, ele está atento a esse tipo de questão ou ele ainda está um pouco resistente? Olha, hoje o produtor, o serviço de assistência técnica e extensão rural, ele está assim, com fácil acesso para o pequeno, médio e grande produtor. Até o pequenininho produtor, mesmo isolado, mais isolado, parceiro, meeiro, ele tem acesso a essa tecnologia. Então ele está usando hoje tecnologia, principalmente uma correção de solo, uma adubação equilibrada, uso de material geneticamente melhorado. Hoje o crédito rural, ele tem acesso ao crédito rural que permite ele ao uso dessas tecnologias mais avançadas. Então hoje o produtor rural ele está bem assistido. A maioria, né? Tem produtor que ainda utiliza técnicas assim consideradas não muito boas, que ainda põe em prática? Digamos que existe algumas práticas que vêm assim, provocar alguns problemas ambientais. Mas hoje é muito pouco que se usa, assim, preparar um terreno e deixar o terreno exposto ao sol, exposto às intempéries, principalmente chuva, para causar erosão. Então, desmatamento, queimada, hoje existem casos isolados, porque hoje a preocupação dos órgãos do governo, dos órgãos de assistência do governo, é realmente orientar esses produtores para que não causem esses desastres ecológicos. Hoje, qual é a recomendação mais difícil, a recomendação do INCAPER, né, mais difícil de ser colocada em prática entre os produtores? Seria o controle fitossanitário, onde você pode usar armadilhas biológicas para o controle de pragas e doenças, ou usar material geneticamente melhorado para evitar a praga e doença, você está entendendo? Mais resistente à praga e doença, material genético mais resistente à acidez de solo, à seca, você está entendendo? Então, hoje existe um monte de mecanismo, um monte de tecnologia que permite o produtor ter produção, ter produtividade maior, sem agressão ao meio ambiente. Bom, Sangalli, então o nosso primeiro bloco chegou ao final. Vou pedir licença, senhor, um instantinho. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. E você que está em casa acompanhando a Assembleia do Campo, não sai daí não. A gente volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Assembleia do Campo, que hoje está recebendo o Carlos Alberto Sangalli, pesquisador e extensionista do INCAPER. A gente está conversando sobre a produção de uva aqui no Espírito Santo, a promissora produção de uva aqui no Espírito Santo. Bom, Carlos, no primeiro bloco a gente finalizou falando sobre o polo, né? Uhum. Bom, existem projetos aí para que mais municípios façam parte desse polo que está concentrado na região serrana? Na realidade, essa expansão aconteceu automaticamente. Uma vez esse programa na região serrana, ele deu certo e aguçou a necessidade de outros produtores de outras regiões a entrar na atividade, onde diversos produtores das regiões, de outras regiões, visitaram Santa Teresa
e visitando ficaram estimulados a utilização a cultivar essa fruta nos seus municípios. Bom, vários produtores aí de base familiar que produziam a uva às vezes para consumo próprio, depois para vender, agora estão começando a investir também na produção de vinho, né, Sangalli? Como é que está essa movimentação em torno da produção de vinho? Olha, hoje nós temos no estado 40 agroindústrias ou indústria artesanal caseira, que hoje conta com uma produção de aproximadamente 150 mil litros de vinho e 50 mil litros de suco e 10 mil unidades de geleia e doces, etc. Então, onde está se agregando valor e essa atividade, a fruta, principalmente a uva, ela propicia a agroindustrialização, que propicia agregar valor e a fomentar um outro programa que nós temos no estado fantástico, que é o programa de agroturismo e turismo rural, que atraímos o cliente até a propriedade rural. Digo ainda que 80% da nossa produção, principalmente dos processados, é vendido na própria propriedade, no próprio município. O dinheiro acaba ficando ali mesmo. Acaba ficando ali mesmo. Melhorando a vida de muitas famílias aí que antes, né, não tinha tanta condição. Santa Teresa está produzindo uva especial para fazer vinho fino, é isso? Isso. O nosso carro-chefe, é lógico, e o nosso grande objetivo é trabalhar com as uvas americanas, que são uvas rústicas, que dão um produto mais popular, mas esse é o nosso objetivo. Mas uma bebida, hoje, inclusive, estamos ministrando alguns treinamentos de processamento para melhorar a qualidade dessa uva mais rústica, são consideradas as uvas americanas. Mas estamos introduzindo no município algumas cultivares europeias, viníferas, que produzem um vinho mais fino, como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, etc. Também introduzimos no município umas variedades específicas para suco. Algumas variedades como a Cora, como a Violeta, como a Bordeaux, que dá um suco de qualidade superior. A gente tem uma produção, né, um número, né, bom de produção. Para onde vai essa produção? Fica aqui no estado? Vai para outros estados? Olha, quando falamos da produção para consumo in natura, 100% para o estado, né? Trazemos para a Ceasa. E essa uva capixaba representa apenas 3% do que é consumido no Espírito Santo de uva. E a produção processada, 80% é vendida no próprio município, 20% é para Grande Vitória e outros municípios. Falando então, aí junta, né, o vinho, o suco e todo, né? A gente não tem como então competir com o mercado, por exemplo, do Sul, que fabrica aí bons vinhos, já reconhecidos internacionalmente até. Não tem nem como a gente competir hoje, né? Não, o objetivo do nosso trabalho não é esse. O objetivo do nosso trabalho é com essas uvas americanas que dão um vinho de mesa, um vinho mais popular, um vinho mais comum, é melhorar a qualidade desse material, para o consumo também popular. Agora, estamos introduzindo novas variedades, que são as viníferas, para a produção de vinhos finos, com as características do Espírito Santo, e não para competir com os vinhos do Sul, do Chile e da Argentina. Até porque o senhor comentou agora há pouco que tem uma pequena área, né, muito aquém ainda do que poderia se produzir, ou seja, existe uma demanda, um mercado ávido pelo produto, existem locais, áreas propícias para a produção, e por que esse mercado não se expande de vez aqui no estado? Olha, uma pela tradição. A tradição do produtor capixaba é pelo café e pela pecuária. Outra é também o que cabe ao extensionista, é o incentivo da atividade. Por ser uma atividade também muito cara, com custo de produção alto, é necessário que exista um crédito rural subsidiado
para poder alavancar essa produção. Agora, o estado é um estado que oferece condições edafoclimáticas interessantes para a produção da fruta. Existe hoje, o Incapé domina a tecnologia de produção e de processamento. Então, agora realmente existe um mercado muito promissor, um mercado que 98%, 97% do que é ser consumido no estado vem de fora. Então, é necessário que o produtor conheça ainda mais a rentabilidade e a satisfação de que é trabalhar com a fruta e cultivá-la. Bom, ou seja, elaborar mesmo um projeto a médio e longo prazo para que alavanque de vez, né, Sangalli? Porque do jeito que a gente está percebendo aí, se existe a oportunidade, os produtores ainda não sabem, né, que esse mercado pode gerar até mais lucro para eles do que o café, tem alguma coisa errada acontecendo aí, né? Aquilo que eu falei, é a cultura, é a tradição, a falta de tradição do produtor em cultivar uva, né? E outra é um incentivo do próprio Incapé e do próprio governo em expandir essa área de vitivinicultura para suprir a necessidade capixaba. Quais são os gargalos, Sangalli, mais comuns assim, na hora de comercializar a uva? É um produto bem frágil, né? Olha, o que nós temos orientado hoje nós temos que ter qualidade. Para tudo que a gente for produzir tem que ter qualidade. Mas na uva, um dos gargalos ainda do produtor, que a uva não é uma fruta climatérica, como a banana, por exemplo. A banana você colhe de vez e quando ela fica de cor amarela, está própria para o consumo. A uva, uma vez você colhida, se colheu verde, ela continua verde, vai ficar ácida, azedo. Então, um dos gargalos é você colher uma uva no ponto certo de colheita, quando ela expressa seu máximo de sabor e doçura. Esse é um gargalo. Outro nós não podemos fazer com a uva, que é uma fruta nobre, quase que, desculpa a expressão, prostituí-la vendendo na beira de estrada. Nós temos que embalar, dar boas condições de embalagem para que faça um bom transporte, para que ela chegue na mesa do consumidor uma fruta bonita, saudável e gostosa. O consumidor está cada vez mais exigente, né, Carlos? Os produtores, eles têm certificado para o produto que eles vendem? Ainda não, mas os produtores estão se organizando em associações, já tem 3 no estado, possivelmente criará uma cooperativa onde brigará pelo selo de certificação. Na uva, né? O senhor que é um pesquisador, entende bem dessa questão, né, técnica, o que é importante ressaltar para que a uva seja de boa qualidade para o consumidor final? Que o consumidor vai olhar e vai falar, essa é uma boa fruta. Primeiro, você tem uma variedade que vai atender a necessidade do mercado. Outra, a implantação do vinhedo tem que ser numa área onde uma área ensolarada, que pega 10 horas, 11, 12 horas de sol. Outra, a área não pode ser área de baixada, área que sujeita ao encharcamento. Então, e colher a uva no ponto ideal. Bom, colher, embalar e transportar no ponto ideal. Com relação ao tipo de produção, a uva ela recebe insumos, adubo químico, pesticidas. Como é que está essa produção aqui no estado? A atividade é uma atividade assim sensível. Uva é uma fruta nobre, muito sensível, né? Então, ela é muito atacada por pragas e doenças sérias. E doenças que realmente derrubam toda a produção ou dizima a lavoura. Então, o que tem ocorrido? O uso de material geneticamente melhorado para ter resistência à doença. Mas muitas vezes a doença também é em função das condições climáticas. E quando existe o ataque de determinados fungos ou determinada praga, se faz necessário o uso de alguns pesticidas. Agora, sempre tem que ter um agrônomo recomendando a utilização do pesticida
para indicar qual é o pesticida para controlar aquela praga ou aquela doença, a dosagem correta, o uso de equipamentos de proteção, a carência, que é o intervalo de aplicação até a colheita. Isso é muito importante para não levar produto com resíduo para o mercado. Mas a gente tem aqui produtores que se dedicam à produção orgânica de uva ou não tem? Já existe alguns produtores iniciando o trabalho da produção de uva orgânica e está caminhando para o passo largo, em passos largos, para a gente ter um maior número de produtores orgânicos. Puxa vida, eu acho que até a longevidade da humanidade está em função daquilo que ele come, daquilo que eles consomem. E se a gente entregar para os consumidores um produto mais saudável, melhor para todo mundo, melhor para o produtor, melhor para o consumidor. Mudar mesmo o estilo, né, o conceito, né, que a pessoa às vezes acha que o orgânico é um pouco mais caro e fica com pão-duragem aí, podendo comprar, mas é porque muda o estilo de produção, sai um pouco mais caro para o produtor também, né? Que é um pouco mais difícil, né? É um desafio ainda maior, mas a pesquisa está aí para isso, a extensão está aí para isso, para levar aos produtores as mais diferentes tecnologias para produzir dentro da política de sustentabilidade. Bom, Sangalli, para a gente então encerrar, como é que o senhor vê o futuro dessa atividade, né, da uva aqui no Espírito Santo daqui a algum tempo, assim? Qual é a visão de futuro? Olha, eu vejo assim como uma atividade muito promissora, que vai caminhando a passos largos e que vai tendo incentivo por parte do governo, né? Que venha ter um crédito rural subsidiado para a atividade e para conquistar esse baita mercado, que é esses 97% dessa fatia de mercado. Então o senhor vê que futuramente os produtores eles vão estar mais organizados também, a ideia é essa, né? Está se caminhando para isso, né? Produtor organizado, em associação, onde cooperativa, onde ele venha comprar insumos mais baratos e vender a produção com um preço compatível com um padrão de qualidade. Gostaríamos também de reforçar o trabalho na vitivinicultura, o trabalho de parceria que é feito entre o INCAPER, que é o governo do estado, através da Secretaria de Estado da Agricultura, as prefeituras municipais e o SEBRAE, que é um órgão que vem dando, juntamente com o INCAPER e prefeitura, um apoio muito grande para alavancar essa atividade, tanto que nos que se diz na expansão quanto na qualidade dos produtos. Bom, e quem quiser, né, saber mais sobre a produção de uva, tiver dúvida, pode entrar em contato com qualquer escritório do INCAPER ou especificamente algum número? Não. Hoje, qualquer escritório do INCAPER pode estar dando essas orientações. Agora, deixo o meu nome, o telefone, meu escritório, para quem quiser estar acessando ou querendo saber da atividade, pode me ligar, pode contactar via e-mail. Meu telefone é 3259-1312, prefixo 27. E o e-mail santateresa@incaper.es.gov.br, no Sangalli. Ok, Carlos, olha, a gente agradece a sua participação aqui na Assembleia do Campo, tá bem? Eu que agradeço a sua oportunidade. Imagina. Muito obrigado. Então, encerramos aqui mais uma edição do programa Assembleia do Campo. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela audiência e eu te espero em nosso próximo encontro. Até lá!